Aleluia. E a Bíblia diz, escreve isso. O santo e o verdadeiro que tenha a chave. Olha só, a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre. Glória a Deus Deus. não está falando dele, mas João não está entendendo. Tem gente que Deus fala com ele, não está entendendo. Oh, Jesus, fiel. Mas Jesus vai revelar para você quem é, aí você vai entender. E a Aleluia. Bíblia nos diz que Jesus fala, eu tenho a chave de Davi. Aleluia. A Bíblia nos diz que a chave de Davi, e quem administrava a casa de Davi, era um mordomo que tinha essa chave. Eu vou falar um pouco para vocês onde está também, para vocês. Ele que tomava conta do tesouro de Davi, tomava conta da casa de Davi, ele estava com a chave da porta de Jerusalém, e essa chave era de Davi. Mas Davi tinha um mordomo que era responsável por essa chave. Aleluia. E a Bíblia nos diz que Jesus continua dizendo que ele é a porta. Aonde Jesus estava? Na porta da cidade de Naim. E a Bíblia nos diz que Jesus continua falando com João na ilha de Patmos, na visão que João teve. Aí ele fala assim, eu conheço as tuas obras. Quando ele fala, mas só que Jesus, ele estava notificando João para escrever para a carta da sétima igreja da Ásia. Da Ásia Menor. Da Ásia Menor. Essa notificação, Jesus estava falando com uma das igrejas da Filadélfia. A igreja da Filadélfia. Aleluia. Vocês estão entendendo? Amém. Filadélfia. O anjo da igreja. Aí Jesus está dizendo, para nós não demorar pouco para responder você entender. Aí Jesus fala para ele, para João, que ele é a porta, que ele está com a chave, né? Que ele está com a chave. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Aí ele fala para João continuar entendendo essa carta para a igreja de Filadélfia. Estava passando uma situação dentro da igreja com pessoas que se dizem crentes, mas não são crentes, aqueles que estão só na igreja. Porque ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Quando Jesus manda escrever, eu conheço as tuas obras, está falando com o anjo da igreja de Filadélfia, que é seja o anjo, seja o pastor, seja o ministro que está ali, responsável pela obra. E Jesus conhecia a obra que ele fazia ali naquela igreja de Filadélfia. Mas Jesus, ele estava apenas notificando essa igreja para que ela pudesse entender, mesmo as diversidades que ela estava passando, o anjo dessa igreja, ele guardava a palavra de Deus, ele guardava a palavra, a paciência de Jesus, e não negava o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Ele não negava. Glória a Quantas Deus. pessoas com nossos problemas, diversidades, às vezes coisas mínimas, abandonam Jesus, não guarda a palavra, não guarda o mandamento. Mas mesmo ele passando todas as adversidades, ele guardava a palavra, a paciência. Oh, Jesus glória. ele fala que nós devemos ser imitador dele. Mateus 11, 28, 29. Ele fala, aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendeis de mim, que eu sou paciente, que eu sou manso. É isso que Jesus está falando na hora das diversidades da situação. Glória a Deus. E Aleluia. esse anjo da igreja, ele guardava
você quer desistir dos caminhos do Senhor, mas o Senhor tem te guardado até aqui, porque Ele conhece o seu coração e o propósito grande que Ele tem na sua vida. Para você não desistir, apenas Ele manda você com a casa em ordem, porque as portas, a chave está na mão dele. Qualquer hora, porque Ele bater e você ouvir a voz dele e abrir a porta da sua casa, precisando abrir a porta da sua casa. A porta da sua casa Ele mostra, ela está encerrada, que você está atrás da porta, bem aberta e bem fechada. Ele não quer que você abra a porta completa para Ele entrar e fazer a diferença. Aleluia. E Ele entrar. Faz a obra, Jesus. Restaurar a sua saúde. Em nome de Jesus. Deus, qual que é o seu nome? Sim, meu Deus. Deus abençoe a Luísa, já tem passado muitas Só a lutas, vida muitas dela, dificuldades na casa, Entrega na família, vitória, na saúde. milagre, Senhor, restaura a saúde dela. Oh, toda Deus, a cabeça, restaura a toda saúde, perna. cada órgão. Que todo mal sai da casa dela. Dá Todo mal vitória. sai dos caminhos dela. Entrega vitória. Guarda ela, papai, o espaço dela por onde ela andar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, faz a diferença na vida dela, para que ela possa entrar aqui, Senhor, e dar o testemunho. Em nome de Receba, Jesus. em nome Ela de Jesus. receba o milagre em E a nome Bíblia de diz Jesus. que Jesus conhecia aquele anjo da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus conhecia a paciência daquele homem, porque Oh, ele glória. conhecia o Cristo que ele servia. Verdade. Mesmo nas suas diversidades. Romanos 5, o apóstolo escreve aos Romanos dizendo assim: sendo, pois, justificado pela fé, que nós temos, olha só o apóstolo fala para os Romanos: sendo, pois, justificado, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É a Aleluia. nossa fé, é a nossa perseverança, Glória a Deus. obediência em Deus, do Papai. Oh, aleluia, Jesus. É a nossa fé que tem que fazer a diferença. Aleluia. Sem fé, Hebreus 6. Aleluia. Ele nem fala, pastor, é impossível. É impossível, minha irmã. É impossível, minha irmã. Agradar a Deus é difícil passar. É difícil agradar a Deus. Mas a palavra de Deus diz assim: mas aquele que se aproxima de Deus, que acredita que Ele existe, que Ele é perdoador. É isso, minha irmã, na sua. Não, gente. É isso que ele fala. Para você, vai para essa Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ela tem passado na noite Fiel, Jesus. difíceis. Difíceis. Preocupações, sono. Meu Deus, tu és fiel, Jesus. Entrega a vitória. E quando chega o dia que você falando por mim, Deus. e Deus Glorificado é o Senhor. Ela tem mais um pouco de paciência. Vocês são casados? Minha vitória, Jesus. Senta aqui, por favor. Ela é sua filha também? Quem é a mãe dele? Eu vejo com você, né? Eu vejo com você? Ah, sim. Então, Deus manda dizer para você ter paciência. Para você vigiar, calcular. Quando ele continua o diabo, tem que dar sua vida. Ele mostra que abordando sua vida, tentando tragar a sua alma. Fazer você deixar de propósito. Nossa, Fernando. O Fernando, ele, geralmente o homem, ele é mais nervoso do que uma mulher. Às vezes. Mas o Fernando é mais calmo que você. Verdade, eu disse com uma mentira, ele conversa com você. Aleluia, Jesus. Mas a sua ansiedade, muitas vezes, você sente até uma dor no coração naquela ansiedade. O coração vai ficar parado. Você sente uma dor, um tranco no coração. Jesus. Mas o Senhor não tu és quer fiel. que você desespere, que você guarde a palavra. Entrega a vitória, Senhor. O que é guardar a palavra? Você executar o que você ouve, o que você lê, você praticar. Eu disse, a minha família é aquele que pratica. Vocês são a família de Jesus. Vocês são o que é a família de Jesus.
ansiedade, toda luta do inimigo. Repreende o inimigo. Repreende o inimigo. Toda insônia. Fortalece, renova, restaura. Visita essa família, Senhor. Continua usando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Deus, no capítulo 4, também no versículo capítulo 3 e 4. 3, 4, a tua palavra diz, o salmista diz: detém paz e segurança, porque eu sou de paz e segurança. Faz que a tua serva repouse em segurança. Tira mesmo toda insônia, toda ansiedade, toda preocupação excessiva. Oh Deus, fortalece, renova, vitória para essa família, Senhor. Em nome de Jesus. Como casamento, ministério, esposo, os filhos, o lar, Senhor. Renova, fortalece, derrama mais da tua unção. O Senhor vem revestir, Pai, essa família, Senhor, que serve ao Senhor. Em nome de Jesus, guarda, Senhor. Tampa mesmo, guardando o livramento. Versículo 10: que o teu anjo acampa ao redor daqueles que temem a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Guarda aquela casa, Senhor, livrando de todas as palavras, maldição, de vizinho, de amigo, de comércio. Em nome de Jesus, quebra toda maldição. Entrega a vitória em nome da Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E a palavra de Deus continua dizendo: aleluia, louvado seja Deus. Esqueci meu versículo ainda, mas para mim eu versículo. Tá calor. Então, aí Jesus continua dizendo: eu disse para você que Jesus, ele disse: eu tenho a chave. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém fechará, ninguém fecha, ninguém abrirá. E Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras, você tem guardado a minha palavra, a minha paciência, e não tem negado o meu nome. E Jesus continua dizendo: vamos para a igreja de Filadélfia, essas palavras escreve e manda alguém pegar essa carta lá para o anjo da igreja. Aí Jesus continua, João continua escrevendo aquilo que Jesus mandou. Jesus disse: ó, escreve todas essas coisas, testifica de mim. E a Bíblia nos diz que nós começamos. Por favor. Aí a Bíblia nos diz que Jesus fala ali na visão de Jó. Glória a Deus, obrigado. Então a paz de Deus, aí quando João está notificando ali, escrevendo, colocando, Jesus escreve no livro. Além do livro tinha as cartas, porque o livro era para ele guardar os pergaminhos que estava escrito ali. E a carta era para entregar para os anjos das sete igrejas, uma delas são a Filadélfia. E a Bíblia nos continua dizendo que Jesus reconhecia a obra daquele anjo da igreja. Mesmo nas diversidades, ele guardava a palavra de Deus e não negava o nome de Jesus. Mas Jesus, eis que eu farei, olha só, Deus, eis que eu farei aqueles da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus e não são judeus, mas tentem, quantas pessoas tentem dentro da igreja, ou lá fora dentro, dizem que são uma coisa e outra, assim é dentro da igreja. Então Jesus, ele disse na sua palavra, nos evangelhos, que nós devemos cautelar com os homens, cautelar com os homens, porque os homens são perversos de coração. A Bíblia fala isso, são perversos de corações. Então nós devemos cautelar dentro e fora da igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na rua. Nós devemos cautelar com os homens, porque eles dizem uma coisa e é outra. Mas Jesus fala assim: mas assim como guardaste a minha palavra, eu te guardarei no dia da Tentação. Literalmente já aconteceu isso. Mas Jesus fala assim: escreve o que são
andamento. E tem coisas que vão acontecer no futuro. Então Jesus estava dizendo para João: escreve os que estão em andamento e os que vão acontecer. Mas Jesus promete guardar esse anjo da Filadélfia de todos esses problemas, de todos esses parados, de todas essas tribulações, tentações. Porque ele guardava o quê? A palavra e a paciência de Jesus e não negava o nome. Glória a Deus. Não negava o nome. Louco seja o pastor. Glória a Deus. Então Jesus guardava, Jesus prometeu guardar ele, porque ele guardava a palavra de Deus também, os mandamentos. Jesus ele fala lá no Evangelho: aquele que não é contra mim é por mim. Glória a Deus. Então esse homem, esse anjo da igreja de Filadélfia, ele não era contra, mas ele era a favor da palavra. E quantas pessoas são contra a palavra de Deus? Mas Jesus está dizendo: eu te guardarei dessas tentações que virá sobre o mundo, sobre a terra, mas eu te livrarei dessa. No êxito. Porque eu conheço Jesus, conhecia as obras dele, Jesus conhecia os pensamentos dele, Jesus conhecia o coração dele. Porque Salmo 139, a palavra diz que Deus ele faz o quê? Ele conhece o nosso andar, Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso coração. E Jesus conhecia o coração daquele anjo da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele guardava a palavra. Ele guardava a palavra. Aleluia. E a Bíblia nos diz que quando nós guardamos a palavra, pastora, nós não perdemos a coroa. Glória a Deus. Verdade. Aquele dia eu falei para a senhora que a coroa está aqui. E ela está sendo acrescentada as pedrinhas. Aleluia. Glória a As Deus. pedrinhas. Obrigado. Ela não perdeu e não vai perder. Glória a Deus. Não vai perder. É Você não verdade. vai perder, você vai perder se você quiser. Que nem o rei Salomão perdeu a coroa e outros que perderam a coroa para preservar. Mas você não vai perder a coroa. Oh, glória. Se você vai dar a palavra de Deus, você não vai perder. Apocalipse capítulo 3:11. Eis que. Sem demora. Eis que eu virei sem demora, igual que tem. Porque guardar o que tem a minha palavra. Jesus, a palavra dele, a coroa, a qual ele já te entregou a coroa. Agora você vai perder se você não quiser guardar a palavra. Aleluia, Deus. Você vai perder a coroa se você não cuidar dela, se você não guardar. Quando Saul perdeu nas lutas, na fé, tem gente que está perdendo a coroa nas lutas e na guerra, no cotidiano.